Olá, muito boa tarde para você que acompanha aqui o nosso Instagram. Eu sou Yasmin Barreto e essa é mais uma live do Junho Verde BNews, um projeto aqui do BNews que durante todo o mês de junho ressalta a importância da sustentabilidade, de preservar o meio ambiente, de estar de mãos dadas com a natureza. E hoje nós vamos ter mais uma live aqui trazendo esse tema que é bastante importante, que é um tema que a gente está pensando na nossa vida e na vida de outras pessoas, das pessoas que amamos. E hoje nós temos o convidado, que é o doutor Yuri Melo. Ele é promotor do Ministério Público da Bahia e também coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, a CEAMA. Seja bem-vindo, doutor Yuri. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. Bom, doutor, durante todo esse período, do projeto do Junho Verde BNews, a gente tem feito reportagens, lives, matérias escritas para a nossa Web TV também, trazendo muitas iniciativas das empresas privadas, ações sustentáveis que elas colocam como a sustentabilidade como um pilar corporativo mesmo, sempre incentivando ações mais conscientes mesmo, de reuso de água, por exemplo. E aí eu queria saber do senhor, é muito importante também ter essas iniciativas dentro do âmbito público, o órgão público como o MP, trazer isso como um pilar também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a matéria ambiental hoje não é mais uma coisa, romântica, como era lá na década de 70, 60. É essencial que todos discutam isso e é essencial que todos os setores colaborem com essa questão, né? Inclusive, a própria Constituição Federal, quando nos dá o direito ao meio ambiente equilibrado para a nossa geração e para a geração futura, ela não descarta a participação de todas as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que todos nós somos credores de um direito ao meio ambiente, também somos, vamos dizer, devedores de ações de cidadania. Então, sem a iniciativa privada ter consciência, só com o Estado, só com fiscalização, nós não vamos resolver absolutamente nada. Tem que estar todo mundo engajado numa mesma causa, né? Exatamente. Tanto o Estado quanto o setor privado. O Estado cumprindo o seu papel, né? Não só nas suas ações próprias, no seu dia a dia, fazer o máximo possível para gastar o mínimo de energia, e outras medidas adequadas de sustentabilidade, quanto nas ações de fiscalização, de punição, e o setor privado, e as próprias pessoas, cada cidadão também tem que ter consciência das suas atitudes, porque assim, só assim a gente vai conseguir realmente um ambiente sustentável, para que os nossos filhos, netos e as gerações futuras, e para a nossa própria geração, porque o problema já está aí, o efeito estufa já está aí. Sim, verdade. A gente já está recebendo o reflexo das nossas práticas, de maus hábitos, na verdade. A gente já percebe esse reflexo agora, imagine futuramente. Então, tudo isso a gente precisa estar correndo contra o tempo, na verdade, doutor? Exatamente. E como Pode falar. Basta você fazer um simples exercício, eu não sei se as pessoas... Agora, por causa da pandemia, nós não estamos viajando, mas quando a maioria das pessoas viajarem no próximo ano, quando passarem na estrada, basta olhar os rios nossos, Nossos rios, em quase todos os lugares, estão secando, morrendo, não tem as matas ciliares. Isso já é um problema posto hoje, que vai piorar no futuro. Então, nós já temos uma série de problemas que não podem mais ser a poluição das praias, os plásticos, e por aí vai. A situação já está ficando caótica. A sustentabilidade ela precisa vir mesmo como uma consciência coletiva, A gente sabe que as instituições públicas e privadas, elas causam um impacto muito grande na natureza, mas no dia a dia, eu, como pessoa dentro de casa, os vizinhos, as pessoas nas comunidades também, precisam fazer sua parte também, que aos pouquinhos a gente vai ajudando uns aos outros, doutor? Exatamente. Um dos grandes exemplos que nós temos é a limpeza pública, Nós temos lixões enormes, mas também nós temos dificuldades culturais de separar lixo, de jogar lixo em rua. Você causa problemas graves quando você tem chuva, as enchentes, Os rios... Salvador faz um cenário muito preocupante no período de chuva. Esse período agora que nós estamos passando, de junho, na verdade, desde o início de março, a gente já começa a se preocupar novamente com isso. Sabemos que todos os anos
passamos por situações semelhantes. Salvador tem um problema muito grande de chuva e, muitas vezes, é em decorrência desses maus hábitos, de jogar lixo na rua, de não reciclar, reaproveitar. As imagens, vocês fazem reportagem todo ano, praticamente repetindo, né? Quando chove muito, o tipo de sujeira que vai, né? Até sofá, eletrodoméstico. Então, isso é uma coisa que precisa também mudar a partir da percepção de cada um, de que ele é partícipe desse mundo, né? Não existe uma vida isolada. Então, e a participação de todos é que vai construir o coletivo, senão nós não mudamos o quadro que está aí colocado. Com certeza. Bom, para você que está chegando agora, para você que chegou já no início aí da nossa live, a nossa live começou tem pouquinho tempo, nós estamos aqui conversando com o promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, o doutor Yuri Melo, ele que também coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, a CEAMA, que é um órgão auxiliar do Ministério Público. Essa live de hoje faz parte também do nosso projeto aqui, o Junho Verde BNews, que a gente está trazendo matérias a respeito do meio ambiente, promovendo a importância da sustentabilidade. Bom, doutor, a gente estava falando aqui de uma forma mais geral da preservação da natureza, bons hábitos, a preservação do meio ambiente, mas vamos falar de uma forma mais específica da CEAMA. Como a CEAMA atua para quem está assistindo a gente entender melhor como é a atuação da CEAMA em prol da natureza? Bom, a coordenação, o CEAMA é uma coordenação, né? Tá? A CEAMA é uma coordenação de meio ambiente, ele, na verdade, é um órgão administrativo do Ministério Público, né? Então, a função principal é dar apoio às promotorias, que são os órgãos de execução. Então, vamos dar um exemplo. Se um promotor daqui de Salvador ou do interior precisa abrir um procedimento e precisa de algum apoio administrativo, de diárias para técnicos, de apoio à pesquisa de jurisprudência, de apoio à pesquisa jurídica, né? Nós temos núcleos, por exemplo, de valoração de dano ambiental. Então, se você, por exemplo, algum promotor está investigando um dano, um desmatamento, ele encaminha para os técnicos do CEAMA que fazem a valoração daquele dano ambiental. Nós temos apoio na área de saneamento básico, né? E por aí vai. Então, você tem vários tipos de apoio que são feitos aos promotores que estão na ponta, fazendo as investigações, iniciando as medidas judiciais, as medidas extrajudiciais. Nós não podemos, aqui o órgão administrativo não pode ingressar com medidas judiciais. Nós simplesmente apoiamos os promotores, cursos, reuniões, debates, né, estabelecendo metas, linhas de atuação que possam ser feitas de forma conjunta, né, apoio para... Nós temos diversos projetos no Ministério Público, né, então, apoio para a gerência desses projetos. Então, uma série de atividade administrativa para apoiar a atividade da promotoria. Essa é a função da CEAMA. E quais são essas atividades, né? Quais são as funções, essas ações sustentáveis que o senhor pode trazer de destaque? Traz algumas para a gente conseguir, para a gente conhecer e conseguir entender um pouco melhor. Bom, nós temos, por exemplo, um projeto chamado Floresta Legal, que é um projeto que, quando você detecta algum dano, alguma atuação irregular de uma propriedade rural, como, por exemplo, captação de água de modo irregular, desmatamento, uso de agrotóxico, você começa a olhar a propriedade de um modo total. Então, através desse projeto, a gente exige, né, que as propriedades sejam regularizadas ambientalmente, né, que se inscrevam no cadastro ambiental rural, que está previsto no Código Florestal, e que façam as suas recomposições de áreas que devem ser preservadas, né, áreas de preservação permanente, reserva legal. Então, o combate ao desmatamento é um desses tópicos que o Ministério Público funciona muito fortemente. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, se associou a um projeto chamado MAP Biomas, que é um projeto de mapeamento de todo o Brasil, que ele pega os alertas, ele pega as imagens, né, de satélite do desmatamento, como já ocorre hoje, por exemplo, no Amazonas, né? Emite um alerta, esse alerta vem para o CEAMA, né, para o nosso centro de geoprocessamento, lá nós construímos um relatório e enviamos aos promotores. Então, nesse sistema hoje, qualquer tipo de desmatamento em qualquer lugar da Bahia ou do Brasil, automaticamente, logo é reportado ao satélite que leva ao Ministério Público
e daí a gente toma as medidas legais cabíveis. Nós também, enfim, nós combatemos os lixões com ações civis públicas, temos circunstanciado, nós temos diversas ações na Bahia toda, cíveis e até criminais, né, dependendo do tipo de desleixo. Na área urbana, nós temos uma atuação muito fortemente para que seja respeitado, né, as diretrizes do Estatuto da Cidade, os códigos municipais de organização do solo. É uma gama muito grande de atuação. Nós temos núcleos especiais no Ministério Público. Temos um núcleo de defesa da Mata Atlântica, com atividades de acompanhamento da Mata Atlântica. Nós temos um núcleo de defesa da bacia do Rio São Francisco, também voltado especificamente para o Rio São Francisco. Nós temos um núcleo de patrimônio histórico e cultural, também para a defesa do patrimônio histórico e cultural. Enfim, é uma gama muito grande. É uma ampla atuação, né? Exatamente. Poluição sonora, nós temos a gente está falando, afinal, da Bahia toda, né? Então, vocês estão em diversos lugares, em diversas áreas de atuação, né, doutor? Nós temos essa característica, né? O Ministério Público está em toda a Bahia. E são problemas muito diversos, inclusive com biomas diversos. Nós temos aqui a Caatinga, Cerrado, a Mata Atlântica, temos sistemas de transição entre outros, nós temos o sistema litorâneo com manguezal. Então, são muitos os problemas e as atuações são bem diversificadas. Tem algumas que são... Pode concluir. Algumas que são, vamos dizer, que acontecem sempre. Por exemplo, a poluição sonora é um problema recorrente que se reclama muito no Ministério Público. Salvador é um problema grave também. Doutor, o senhor estava falando sobre algumas das principais ações do CEAMA, explicando um pouco sobre algumas questões, né, relacionadas à poluição sonora. O que o senhor pode destacar, né, das maiores preocupações do MP em relação a todo esse trabalho do CEAMA, né, de fiscalização, de estar ali junto com os promotores? Bom, nós temos, como eu estava dizendo antes, nós temos atuações em áreas específicas, né? Por exemplo, nós temos uma atuação muito forte na área de Mata Atlântica, né? Com um projeto específico, por causa da situação né? Só temos menos de 8% só do bioma que resta, né? Nós temos a atuação específica na defesa do Rio São Francisco, que é o nosso principal, é o maior rio brasileiro, né? Tipicamente Sim. Brasileiro, né? O rio de integração nacional. Nós temos atuações específicas em outras áreas através de projetos. Nós temos preocupação muito grande com os resíduos sólidos. Temos projetos específicos para combater os lixões, né, entrar com ações civis públicas. Também há uma preocupação muito grande com a questão da fauna, né? Não só a fauna silvestre, né, o tráfico de animais, o comércio ilegal de animais silvestres, né? A extinção desses animais por conta do habitat dele, né, na vegetação nativa que está sendo destruída, como também preocupação com os maus tratos dos animais domésticos, né, que é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. As pessoas, às vezes, têm pouca responsabilidade com a guarda dos animais que criam, que adotam, é um problema muito grave aqui na nossa sociedade. Enfim, eu estava só fazendo um apanhado, porque são muitas. Exatamente. Muita coisa ainda para melhorar também, muita, né? Muita. Já que a gente está falando, né, dessas iniciativas, dessas ações, qual a avaliação que o senhor faz? Né? Traz um panorama de um cenário há um tempo e como é que o senhor avalia hoje em dia? O senhor acha que está melhor, que a gente pode ter a perspectiva de ter um planeta melhor futuramente, ou ainda há muito para se melhorar? Olha, você pode ver isso por algumas questões. Quando eu tenho 29 anos de Ministério Público, então, e sempre gostei de trabalhar na área ambiental junto com vários colegas. Então, há 29 anos atrás, era muito mais difícil você falar em meio ambiente, que as pessoas achavam que era uma coisa sem importância, o que seria solucionada. Então, hoje, a consciência é muito maior, né? Não só das pessoas, mas, como você estava falando antes, das empresas, né? Várias empresas, na verdade, já se torna quase que um imperativo as empresas, principalmente as grandes, terem a sustentabilidade como sua pauta, porque senão eles acabam perdendo o valor de mercado, né? Os consumidores acabam... Os próprios clientes cobram isso, né? Um posicionamento... Né?
Exatamente. Então, desse ponto de vista, melhorou muito. Mas, do ponto de vista do meio ambiente em si, né, houve claramente, nós não conseguimos melhorar a situação. Nós temos possibilidades, né, grandes, ideias grandes, reuniões de todos os países tentando buscar uma solução, mas efetivamente nós não diminuímos o desmatamento, né? Nós não diminuímos a poluição dos mares, enfim, o efeito estufa continua muito fortemente, não há uma solução que você possa vislumbrar de modo efetivo. Há ideias, há sugestões, há reuniões. Agora mesmo o novo presidente americano, né, redimensionou o caminho, né, da maior potência mundial para uma atuação verde, que traz muita esperança. Então, assim, existe vislumbres de que soluções vão ser adotadas. Agora, vamos torcer para que isso continue, né? E, por outro lado, existem ainda práticas bastante antigas, sem consciência, que às vezes são difíceis de mudar. Eu tenho esperança de que a gente vai conseguir construir um sistema que você pense no meio ambiente, mas também pense nas pessoas, porque, por exemplo, nós temos no Brasil a chamada poluição da pobreza, isso é um problema muito antigo. Então, nós temos problemas sociais, às vezes, que são casados com problemas econômicos, problemas culturais que são casados com problemas ambientais, e isso não é simples de resolver, você tem que resolver isso de uma maneira geral. Mas há vários mecanismos sendo desenvolvidos, um muito importante agora foi a lei de pagamentos por serviços ambientais, que é uma forma diferente de você preservar o meio ambiente, não só com fiscalização, não só com punição, mas uma ajuda, um incentivo para que a pessoa tenha atitudes positivas. Eu vejo com muito bons olhos esse tipo de política pública, sabe? Que você pague ao agricultor que preserva, que você diminua o IPTU daquela pessoa que faz coleta seletiva, e por aí vai. Acho que você diminua o IPI, os impostos de empresas que têm maior sustentabilidade, por exemplo, os carros elétricos, para a energia mais barata, incentivar a energia solar, o uso da energia solar, né, diminuir os impostos. Então, esse tipo de ação, ela tem um resultado muito bom e, às vezes, com menos custo do que você ter que colocar fiscalização, você ter que punir as pessoas que nem sempre tem um resultado. Você pune, mas nem sempre você tem um resultado de melhoria do meio ambiente. E é muito mais fácil educar do que você estar ali punindo, explicar o porquê que aquilo está acontecendo, né? Isso é. A educação também é extremamente importante. Eu acho que a geração mais nova já tem isso, né? Já enxerga a importância disso, até porque cada vez que passa a situação vai ficando pior para as gerações que vêm. Então, eu acho que a gente está meio numa encruzilhada, na verdade, né? Você tem soluções possíveis, mas que precisam ser colocadas em práticas. Não adianta ser soluções bonitas que na prática não saem do papel. Eu acho que o maior desafio de hoje é colocar as políticas públicas na prática, né? No cotidiano das pessoas, né? E das empresas também, e do próprio Estado. Para que esses resultados eles possam vir também, vocês possam ver esses resultados. Doutor Yuri, a gente está aqui conversando sobre as ações do Ministério Público em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, da preservação da natureza. O CEAMA, ele também atua de forma, como a gente estava conversando aqui agora, integrada com a comunidade, né? Isso, como o senhor estava falando, é de extrema importância para que as pessoas também se engajem em relação à natureza, a preservar o meio ambiente. A gente já está finalizando a nossa live, queria que o senhor deixasse uma mensagem de incentivo em relação ao meio ambiente, ao Junho Verde. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo Junho Verde. Eu acho que esse tipo de iniciativa é extremamente importante da imprensa, né, de alertar, de mostrar, de conversar sem ser uma coisa agressiva, né, mas que as pessoas percebam a importância de todos nós estarmos nesse caminho. A mensagem de esperança é de que a gente possa, cada brasileiro possa ter em si a ideia de que cidadania se faz por direito, mas também se faz por ação e deveres, né? Não basta só exigir, porque isso não muda a realidade. Então, a ideia de que nós possamos ter um futuro melhor, né?
com locais mais agradáveis para todos, de residência, uma cidade que nos proporcione um ambiente adequado, um ambiente correto, né, ainda para a nossa geração e para a geração futura. Eu acho que sim, isso é possível, acho que isso depende do... O ser humano sempre se supera, né? Então, a esperança é que o nosso lado de bom senso, né, de correção, prevaleça, que a gente possa, com isso, construir uma cidadania ambiental mais adequada para todos nós. É o que a gente espera. Doutor Yuri, muito obrigada pela sua participação, a participação que contribuiu bastante com muitas informações e trazendo um outro lado do Ministério Público que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem e que é muito importante também. Muito obrigada. Sim. Eu que agradeço, só lembrando que nós também temos um canal de denúncia no site do Ministério Público, né? Então, se alguém quiser fazer alguma denúncia, todas as denúncias vão ao CEAM, o CEAM repassa as promotorias. Então, de qualquer lugar da Bahia, seja lá do extremo oeste, do extremo sul ou do sudeste, qualquer pessoa pode acessar o site, pode informar o problema que o CEAM adota as providências e transmite ao promotor que está lá na cidade para as providências necessárias. Era só isso. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E essa foi a entrevista com o promotor de justiça, Yuri Melo, ele que também é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o CEAMA. Bom, eu vou agradecendo a você. Se você chegou já no finalzinho da live, pode ficar tranquilo que esse conteúdo vai estar todo disponibilizado aqui no nosso Instagram, no @BocãoNews, no IGTV e também no nosso canal da Web TV no YouTube. É só procurar lá e para a reportagem escrita é só acessar o site bnews.com.br. Até mais!